Aqui tem uma pergunta a respeito das hierarquias que conduzem o trabalho de instrução e o trabalho da difusão do ensinamento aqui em Figueira. Os mantras têm parte muito importante aqui na instrução. Antes que estes mantras de Figueira fossem manifestados, antes que nós os ficássemos conhecendo, porque eles foram captados, nós usávamos alguns mantras de Erques. Depois que chegaram os de Figueira, nós então estamos em plena fase da instrução. Nós entendemos a instrução como um impulso do nosso mundo interno. É um impulso que vem de dentro, que dinamiza o nosso potencial, o que nós temos lá dentro, bem em essência, e traz para a nossa consciência. Então, vendo a instrução assim, os mantras são instrutores nossos, ou os mantras são o processo que nós temos para ser instruídos. Porque os mantras procuram mover o nosso ser interior, os mantras são como uma invocação, e isto então é um instrumento de instrução. Agora, quando isto emerge, uma das primeiras coisas que faz é nos dar a capacidade, nos dar a possibilidade de maior controle sobre os corpos. Porque se os corpos não estiverem controlados, nós não podemos receber a instrução, nós não podemos receber o que vem de dentro, porque não tem como passar, não há canais disponíveis para passar. Então, o trabalho dos mantras na instrução, inicialmente, é o de nos ajudar no autocontrole, no alinhamento, nesse processo de estarmos calmos, tranquilos, para que possamos receber isto que vem de dentro. O mantra em si não é a instrução, não é o que diz o mantra, porque nós nem sabemos o que o mantra diz. Aquilo é um ritmo, aquilo é um som, ou aquilo é um som pronunciado num certo ritmo. Este ritmo é intuído na hora do trabalho. Então nós podemos pronunciar um mantra aqui num ritmo e daqui a pouco pronunciá-lo num outro ritmo. Este ritmo é determinado pela necessidade e intuitivamente se aplica esse ritmo ao mantra. Mas então aquilo nos coloca num estado de calma, num estado de alinhamento. O mantra faz isto. Então, nós alinhados, nós concentrados e calmos, nós somos canais em potencial disto que vem de dentro. E o que vem de dentro é que é a instrução. Para nós recebermos essa instrução, além de termos os corpos controlados e alinhados, nós teríamos que estar como personalidade serenos, calmos, diante das coisas que nós não compreendemos. Isto é essencial para começar a receber instrução, para começar a ser instruído por dentro. Porque se nós não tivermos calma, serenidade, diante daquilo que é incompreensível, diante daquilo que é desconhecido, diante daquilo que nunca se apresentou para nós, nós não temos a atitude necessária para receber a instrução interna. Então ficamos ao sabor da instrução externa. Ficamos ao sabor de livros, de regras, ficamos ao sabor da ciência, enfim, ficamos ao sabor de tudo aquilo que vem de fora. Porque o que vem de fora é sempre revestido com um ar de coisa conhecida. Porque o que vem de fora geralmente é aprovado pela comprovação, é aprovado por mais pessoas, enfim, o que vem de fora é mais simples de nós aceitarmos, porque já vem mais modelado com a nossa mentalidade, pela mente de outros, enfim, a instrução externa você pode receber em qualquer estado.
basta que a queira e que a procure. A instrução interna diz respeito a coisas que você não conhece, que você nunca viu, que você nunca fez. Então é uma coisa desconhecida. E se você não estiver em paz com aquilo que é desconhecido, com aquilo que é incompreensível para a mente, essa instrução não tem como emergir, ela não é atraída. Ela é atraída não só pela nossa devoção e nem pela nossa vontade de aprender, mas ela é atraída também por essa nossa serenidade diante daquilo que vem e que será completamente novo, não será nada igual ao que nós já sabemos. E quando essa instrução começa a vir, quando isto começa a emergir, e não são teorias, não são conceitos, é uma mudança de estado em nós, é um encontro com a verdade em nós, com aquilo que é real dentro de nós, são estados, são mudanças na nossa mente, mudanças no nosso sentimento, mudanças até na nossa vibração, são transformações. E nós vamos então passando de um estado a outro, passando de um momento a outro, serenamente, e assim vamos aprendendo. Aprendendo o quê? Você vai aprendendo a ver as coisas de outro jeito. Onde você via uma coisa, depois desta abertura você vê outra coisa, naquilo mesmo. Aquilo te dá outras aberturas, aquilo te passa uma outra energia. Então você vai aprendendo a estar diante das coisas de forma sempre renovada, as coisas sendo sempre novas. E quando se começa esse processo da instrução, por um lado, nós nos sentimos naqueles momentos muito preenchidos, muito plenos, como se naquele momento não estivesse nos faltando nada. Tudo aquilo que a gente precisa naquele momento se tem como instrução. Isto por um lado. Mas por outro lado, enquanto aquilo nos deixa assim plenos, assim preenchidos, unidos, ao mesmo tempo aquilo nos sugere quão infinito é esse conhecimento. Então, diante da instrução, você está sabendo o que você precisa saber naquele momento, mas ao mesmo tempo você fica sabendo que ainda não sabe nada. Então, assim, a instrução nos ensina a humildade. Quem é instruído por dentro não fica orgulhoso. A gente fica orgulhoso quando tem a ilusão que já sabe muito, porque aprendeu de fora para dentro, então tem a ilusão de que já é instruído. Mas quando a gente é realmente instruído, a gente vai se tornando muito humilde. E quanto mais é instruído, mais vê que precisa ser instruído. Só que isto não é uma insatisfação. É uma experiência bem real e que não inclui a insatisfação. Nós já sabemos, pela instrução, que nada sabemos, mas não ficamos insatisfeitos com isto. Não ficamos sentindo falta de nada. Enfim, a instrução nos coloca num nível real, aonde você tem o que tem que ter, aonde você sabe que não tem nada, aonde você sabe que tem tudo ainda para ter, e tudo isto dentro do maior equilíbrio, dentro da maior calma. A hierarquia da instrução trabalha conosco em diferentes níveis. Então, existe um tipo de instrução que é dado aqui nos nossos níveis materiais, nos nossos níveis mentais e nos nossos níveis intuitivos. Essa é a instrução que nós conhecemos. Isto é uma instrução que vem do eu superior, que vem da alma, isto é, do nível intuitivo ou do nosso mundo mental. Então existem hierarquias da instrução que trabalham neste nível. E essas são as hierarquias mais próximas à nossa consciência material. E essa instrução que nós recebemos, deste tipo de hierarquia, desta hierarquia que trabalha a nossa intuição e a nossa mente superior,
Este tipo de hierarquia ou este tipo de instrução nos ajuda ou nos estimula no amadurecimento da alma. Essa é a instrução que nos é passada. Para a alma amadurecer, para a alma se ampliar e para a alma ir fazendo contatos com núcleos mais profundos. Porque aí, se a nossa alma começa a crescer e a se alinhar com níveis mais profundos, entramos em contato com outras hierarquias da instrução, que já não são as mesmas. E essas outras hierarquias da instrução começam a trabalhar o nosso nível espiritual, o nosso ser em nível de corpo de luz. Então, enquanto a primeira hierarquia trabalha com o crescimento da nossa alma, ela, na realidade, está nos preparando para nós nos reconhecermos como grupo de almas, porque ali a instrução aumenta. Ali a instrução fica mais intensa e mais grupal. Esta hierarquia nos trabalha no sentido de nós começarmos a reconhecer o nosso grupo interno, de começarmos a ter a percepção daqueles que são conosco nos mundos internos e que formam grupos conosco. Temos tarefas, temos uma evolução, temos um caminho a seguir como grupos de almas. Aí estas almas amadurecem, então começam a ter um alinhamento com núcleos mais profundos. E aí entram outras hierarquias, que nós conscientemente não encontramos, mas que nos trabalham muito interiormente, já nos preparando para encontrarmos um caminho interno, para encontrarmos um desenvolvimento extraplanetário em escolas internas. Isto já é outra hierarquia. Então o trabalho da instrução é feito todo internamente e nós aqui fora temos elementos, temos estímulos, temos informações no sentido de nos alinharmos, buscarmos dentro estas coisas, no sentido de nos conectarmos, no sentido de nos controlarmos, nos autocontrolarmos, para que os veículos externos possam participar de tudo isto. Mas enquanto a gente recebe essas informações aqui fora, para nós nos autocontrolarmos, para nós nos alinharmos, para nós nos concentrarmos, enquanto se recebe tudo isto aqui fora, isto tudo não é instrução. Isto são informações que servem para nós nos colocarmos em condições. A instrução vem quando isto está já organizado. A instrução vem é quando o ser interno, quando aquilo que está lá dentro começa a se manifestar e chega até a consciência. Podem acontecer coisas internas, movimentos abstratos, os nossos núcleos internos podem se desenvolver e isto, de uma certa forma, pode chegar ao nosso nível consciente. E depois existem hierarquias de instrução ainda mais avançadas, que estas nós não temos muita notícia do trabalho que elas fazem. Porque aí já são hierarquias galácticas que transcendem o sistema solar e fazem com que nós, em nível muito profundo, possamos estar aprendendo em contato com núcleos da galáxia aonde nós estamos. Então, todo esse trabalho da instrução, essa trajetória da instrução, começa com o nosso alinhamento externo. Começa com a nossa disciplina, com o nosso autocontrole. Isto é o que nós temos que fazer conscientemente. Porque a instrução mesmo, a instrução interna, a instrução real, emerge, vem, acontece quando isto já está em andamento. Então nós conscientemente nos colocamos como seres alinhados, que estão buscando esta instrução. Isto é o que se faz conscientemente. O trabalho mesmo da instrução é um trabalho que não depende deste nosso processo de alinhamento e desse nosso processo de autocontrole. A instrução chega à medida que isto vai acontecendo. E como se faz a difusão
do ensinamento. Bem, existe uma difusão do ensinamento que é interna, é um contato, é uma irradiação de alma para alma. Agora, a difusão do ensinamento na parte externa, deve haver uma fonte de informações autorizada para que nós possamos então pegar a informação ali e, eventualmente, em forma de palavras ou em forma de transmissão concreta, irmos passando para os outros. Mas esta fonte tem que ser indicada ou tem que estar em contato com a nossa fonte interna. Porque senão o que nós passamos como informação não tem para o outro força de verdade. Fica parecendo informação artificial. Então, a fonte de informações deve ser uma fonte harmonizada e em contato com a nossa fonte interna. Enfim, nós só podemos difundir um ensinamento se nós estamos recebendo aquele mesmo ensinamento internamente, se nós estamos em contato com aquele ensinamento. Porque difundir um ensinamento que não é realidade para nós, que não existe dentro de nós, isto é artificial e para o outro não soa como realidade. Então, para você ser canal para um ensinamento ser difundido, precisa que você esteja devoto daquele ensinamento, precisa que você esteja em contato com aquele ensinamento ou que aquilo esteja acontecendo já de alguma forma em você, mesmo inconscientemente. Quanto mais a instrução vai acontecendo e quanto mais a instrução vai se aproximando e vai crescendo em nós, nós vamos sentindo um impulso a ser aquilo que somos. Nós vamos sentindo que o nosso ser está acontecendo, que o nosso ser está surgindo, que o nosso ser está fazendo. E não temos desejo de saber as coisas. Não temos curiosidade para saber nada. Curiosidade para saber alguma coisa, isto é um processo da mente. Isto é uma instrução externa que a gente está recebendo. A instrução interna nos cura desta necessidade de saber as coisas. A instrução interna nos cura dessa curiosidade. Curiosidade que é legítima para a mente, para a personalidade, mas que não diz respeito à instrução interna. Se nós estamos instruídos internamente, nós estamos aspirando a ser. Nós estamos buscando ser o que somos. Porque se nós estivermos buscando saber alguma coisa, tem uma diferença aqui. Se nós estivermos buscando saber alguma coisa, então a instrução interna não é o que está acontecendo. O que está acontecendo são remanejamentos mentais, elucubrações mentais ou sínteses mentais que são importantes para nós em certos momentos. Mas essa instrução não traz nenhuma pergunta, não traz nenhuma indagação. Esta instrução traz um contato com a nossa realidade realmente de ser. Tanto que se aprende, quando se entra neste processo de alinhamento para estar diante da instrução, nós passamos por várias provas, passamos por vários momentos. No princípio, antes de nós nos aquietarmos, nós fazemos uma pergunta. Nós perguntamos algo e nos vem uma certa resposta. Mas esta resposta, quando vem, quando nós fizemos uma pergunta, isto é uma resposta que já vem filtrada pela nossa mente. Porque a verdadeira instrução e que é a verdadeira resposta, ela não vem porque você perguntou alguma coisa. Ela vem porque você ficou totalmente quieto e aí ela pode vir. Então a verdadeira instrução não é resposta a pergunta alguma. Isto é a experiência de quem recebe a instrução. A instrução verdadeira não é resposta alguma a pergunta alguma que você fez. Porque todas as perguntas são da mente. Todas as perguntas são da personalidade. Todas as perguntas são do ego.
Além desta mente, além desta parte do ser que faz perguntas, há um nível do nosso ser que está disponível, que está receptível e aberto, que não está perguntando nada, simplesmente está aberto. É aí que a instrução desce. E a instrução que vem não foi pergunta alguma que você fez. A instrução que vem é algo completamente inédito e no qual você nunca teria pensado. De forma que é muito bom, útil e prático você fazer perguntas para dentro, porque isto pode te instruir muito, isto pode te ajudar muito em certas etapas, isto pode te dar respostas até concretas e práticas. E é bom que a gente passe por isso, porque aí a gente vai ficando seguro que tem esta fonte interna. Mas quem tem esta possibilidade de ter perguntas respondidas, seja através de sonhos, seja através de audição, de visão, de qualquer outra via, de um livro que abre para ler e encontra ali a resposta, tudo isto é muito importante, mas isto é um estágio. Tudo isso que você está recebendo por estas vias, isto não é instrução pura. Mesmo que você receba uma resposta, uma voz que te responde, mesmo que você tenha uma visão que é a resposta, o que vier como resposta de mais legítimo, isto é muito importante e nós temos que ser muito gratos. Mas nada disto é a instrução verdadeira. A instrução verdadeira é aquela que vem quando você nada perguntou. Quando você não tinha nada a saber, você nada queria, você simplesmente estava ali aberto, disponível, estava ali inteiro. É aí que a instrução começa. Então aqui são hierarquias diferentes. Esta que te manda respostas, esta que te manda livros, que estimula a tua mente, até dentro da tua mente se criar uma voz para falar com você, porque isso tudo acontece na mente. Então, isto que cria na tua mente até imagens que você precisa ver, isto que cria na tua mente até encontros com seres da hierarquias, isto tudo é um impulso de uma certa hierarquia sobre a tua mente. Tudo isso são coisas mentais. Agora, a verdadeira instrução está além de tudo isto. As hierarquias da instrução estão te dando um estímulo interno. E você deve estar aberto, você deve estar disponível, calmo, tranquilo, sem ter nenhuma indagação. Esta vai ser a experiência da instrução, a primeira experiência da instrução. E aí nós temos a possibilidade de ver a diferença entre a instrução que recebíamos antes, que eram respostas às nossas perguntas, e a instrução que estamos recebendo agora, que são coisas que nós nunca perguntamos, porque nós nem sabíamos que existia. A diferença é que aquelas respostas que a instrução nos dá, porque nós perguntamos, nos ajuda a dar muitos passos. E é através deste conhecimento que nós vamos evoluindo. Quando chega na hora da verdadeira instrução, quando isto desce, sem você ter perguntado nada, sem você ter buscado nada, que é o verdadeiro processo, quando isto acontece, isto é muito mais do que você dar um passo. Isto muda o teu estado. Você entra em outro estado de consciência. E assim, de estado em estado, você vai sendo instruído e vai entrando em vários patamares de consciência. E aí existem as hierarquias que trabalham com isto e que estão em contato conosco, mas contato muito interno, muito profundo. Então, no nível em que a gente trabalha na prática, isto é, de precisar ter certas indicações para poder caminhar corretamente, nós precisamos ter isto tudo como uma etapa. Mas não deveríamos ficar condicionados a esta etapa, a esses mecanismos. Então, mesmo que a gente esteja usando estes mecanismos como estamos, porque quem é aqui que não faz perguntas para dentro? Fazem.
isto é uma etapa a qual nós não devemos nos apegar. Porque tem um prazo para estar nesta etapa, tem um ciclo para estar nesta etapa. Além de um ciclo, além de um tanto, o ser interno já está pedindo outra coisa. O ser interno já está pedindo silêncio. O ser interno está pedindo fé, serenidade, para que possa vir aquilo que nós temos que receber e que nós nem imaginamos o que é. Portanto, não podemos fazer nenhuma pergunta, porque não sabemos de que se trata. E é isto que o nosso ser interno está querendo nos enviar. O nosso ser interno, quando evoluído, não está interessado em nos ensinar a caminhar aqui na Terra. Os seres internos, os núcleos profundos, não estão para isto. Os núcleos profundos estão para nos mudar de estado, de patamares de consciência. Claro que essas hierarquias respondem às nossas perguntas, porque são perguntas que a nossa personalidade precisa ter resposta, que a nossa mente precisa resolver. Então essas hierarquias respondem, mas isto tem um prazo, isto é um ciclo. Depois, nenhuma hierarquia da instrução vai nos condicionar a uma situação desta, de estar buscando no alto uma solução que você tem que dar aqui. Porque do alto se recebe bem outra coisa. Do alto se recebe coisas do alto. Do alto se recebe consciência sublime. E é para isso que a instrução está. Então, nesse nosso estágio, nesta nossa etapa, nós teríamos que estar fazendo o melhor possível aqui na vida, mas isto aqui sendo considerado um jogo, nada mais que um jogo. Porque se isto for considerado um pouco mais que um jogo de forças, que um jogo de energias, que um jogo de fatos, que deve transcorrer da forma mais harmoniosa possível, mas se for considerado mais do que um jogo, esse canal da instrução fica obstruído. E as coisas a uma certa altura começam realmente a se confundir. Nós temos grande gama de perguntas que a nossa mente precisa de ter resolvidas. Então a gente dá aquela resposta para a mente, a gente tranquiliza a mente, dá o que ela está pedindo, até que ela se acalme. E logo em seguida ela tem outra questão, porque a mente não para. Então vocês vão ver que vocês respondem uma coisa para a mente e dali a pouco ela já tem outra coisa que perguntar. E chega num ponto que a mente faz certas perguntas que você não vai encontrar mais resposta. E você não vai encontrar também resposta em lugar nenhum externo para aquela pergunta da mente. Então, quando a mente começa a colocar coisas para as quais não tem resposta, porque vai acabar assim, essa instrução mental. Então, quando chega no momento em que não tem resposta para aquilo que a mente propõe, você não encontra em lugar nenhum, nem na sua própria mente, nem na mente dos outros, porque se chega a esses pontos. Então, aí chegou o momento de realmente se abrir para a instrução, de se estar quieto, de se estar tranquilo, de se estar silencioso, esperando que essa instrução comece a acontecer, que essa instrução vá se desenvolvendo. Então ninguém chega à instrução pela mente. A mente tem perguntas uma atrás da outra e quando chegam naquelas perguntas para as quais não há mais resposta, aí a mente não tem outra alternativa senão se render, se entregar. E aí começa um outro processo para ela. De indagadora, de curiosa, ela vai passar a um espelho, um lago tranquilo, onde as coisas superiores vão começar a refletir. Uma pessoa está perguntando a respeito de hierarquias. E como viu que a gente estava trabalhando com o Kant quanto o Aki, está fazendo algumas perguntas a respeito de Michuk, que é um ser
ou uma entidade que já tem uma evolução, não mais no plano físico cósmico, como tinha quando se apresentou como Santa Teresa de Ávila, mas que hoje tem uma evolução nos limites com o mental cósmico. Como Santa Teresa, este ser estava nos níveis mais altos do plano físico cósmico, que é formado por 7 planos até o nível divino. E como Michuque, esta vida ou esta entidade já está em nível dos outros 5 raios, cuja evolução se dá além do plano divino. Então, isto é uma entidade, uma hierarquia, que hoje trabalha e que serve aperfeiçoando o interrelacionamento entre os mundos, entre os universos. E é uma hierarquia já onipresente e transfigurada, que tem já onisciência. Então, não é mais Santa Teresa, é outra coisa hoje. Como Santa Teresa, ela nos interessa muito, ela diz muito respeito à nossa evolução, porque como Santa Teresa, ela viveu uma das últimas etapas antes dela chegar à total consciência de si mesma. Então, como Santa Teresa, ela estava tendo certas iniciações ou certos desenvolvimentos que a levavam a ser totalmente consciente dela mesma, que é o caminho que nós estaríamos percorrendo agora. Então, o caminho que nós percorremos agora, de irmos ficando conscientes de nós mesmos, é o caminho que Santa Teresa percorreu, até chegar numa união a mais perfeita possível nos planos interiores, como alma ou como mônada. Como os seres que estão neste caminho de encontrar-se a si mesmos, de conhecerem a si mesmos, ou como ela chamava, de conhecerem a Deus, de estarem com Deus, porque ela teve esta experiência de estar com Deus. Isto quer dizer que ela chegou aonde nós temos que chegar. Quer dizer, ela chegou na identificação com o Deus interno. Ela chegou nesta união. Quando se chega nesta união interna, daí por diante, nós não precisamos mais de experiência alguma. A evolução já é num outro plano, já é de uma outra forma. Então, as visões que Santa Teresa tinha, todo o processo que ela descreveu, e que são todas as etapas que nós teremos ainda que viver, tudo isto são as etapas para nós chegarmos nesta união. Mas quando nós estamos próximos desta união, nós não temos mais estas manifestações. Porque tanto visões, mesmo internas, como audições, sonhos, qualquer sinal que a gente tenha, isto é para chegar nesta união interna. Depois disso, não há mais nada disto. A experiência que Teresa deve ter tido no fim, não sei se descreveu, que é a experiência na qual todos nós teríamos que chegar, é perceber que no fim desta etapa, nesta etapa das visões, nesta etapa das intuições, nesta etapa dos sonhos, enfim, até das materializações que a gente possa ter, que a gente possa receber, assistir, no final desta etapa, o resultado é que nós e Deus, isto é, nós e isto que nós procurávamos, é a mesma coisa. A gente chega nesta união. Então, se Teresa falava de Deus, ou se Teresa falava do Cristo, ou se Teresa falava de Jesus, é porque ela estava nas etapas finais desta união, mas esta união ainda não estava feita.
No momento em que ela chega a se unir totalmente com ela mesma, então não tem mais Deus, nem Cristo, nem Jesus, nada disto fora, nada disto aparece mais, nada disso fala mais conosco, porque já foi tudo unido, nós já estamos lá, nós já descobrimos que isto tudo somos nós. Então há uma diferença entre Teresa e Michuque, não é só uma troca de nomes. Então Teresa estava se unindo com Deus, com Cristo, com Jesus. E no final daquela trajetória, ou nas etapas finais, isto deve ter se unido. Mas não se sabe em que plano isto se uniu, ou se foi numa outra encarnação. O fato é que Teresa falou em Deus, em Cristo, em Jesus a vida toda. Então, até que ela chegasse a ver que ela era isto, teve um outro caminho, teve uma outra etapa a percorrer. Todas estas formas de nós compreendermos o caminho, tudo isto que nós vemos, tudo isto que nós aprendemos, tudo isto com o qual nós nos unimos, é ainda um caminho mental espiritual. Então, todas estas revelações que nós temos, tudo isto que aparece para nós, tudo isto acontece, no fundo, dentro da nossa mente. Tudo isto é uma manifestação da nossa mente como resposta à nossa indagação, como resposta à nossa busca. Mas quando nós nos liberamos deste ponto da mente, quando há uma iniciação no 12º raio, então, a partir daí, não tem mais isso de eu e Deus, eu e Jesus, eu e o Cristo, porque isto já está fundido. E aí o caminho evolutivo é outro, são outras etapas, mas não são mais etapas em que nós estamos para cá e a divindade está lá fora. É outra etapa. Isto já foi unido, isto já foi realizado no nosso ser, então são outras etapas. Então esta entidade que hoje está em outras etapas deve estar nos ajudando, nos acompanhando nesta etapa mental na qual nós estamos. E estamos principiando nestas etapas mentais. Estamos principiando, porque ainda estamos aguardando, estamos buscando a nossa união com o eu interno. Na ciência de Michuque, você e o seu eu interno é a mesma coisa. Você e Deus é a mesma coisa. Você e o Cristo cósmico é a mesma coisa. Você e os raios é a mesma coisa. Isto é um ser só. Então nós temos um guia que esteja já neste desenvolvimento, para nós é um motivo de muita gratidão, porque é uma hierarquia que aqui dentro não está nos guiando nos exercícios de como nos unir com o eu superior. Isto fica por nossa conta. Cabe a nós pensarmos no eu superior. Isto ela não pode fazer por nós. Se nós não pensamos o tempo todo em Deus, se nós nos distraímos demais, não tem como fazer este caminho. E isto nenhuma hierarquia pode fazer por nós. E se vê logo quando uma pessoa está se ocupando de Deus. Porque se ela está se ocupando de Deus, ela não tem tempo para estar contra ninguém, criticando ninguém. Ela não tem tempo para estar combatendo ninguém. Ela não tem tempo para mais nada, senão estar em Deus. Nesta sintonia, vocês estão na aura de Michuque, na aura desta hierarquia. E é isto que esta hierarquia faz aqui dentro. Além de nos deixar alguns aromas de rosas ou de jasmins de vez em quando. Também ela pode se ocupar disso, como estava se ocupando há poucos minutos. Mas este caminho depende de nós. Isto é, você tem que estar pensando nesta união, você tem que estar buscando esta união. Isto tem que ser a sua vida. Isto tem que ser o seu trabalho. Aí esta hierarquia está bem presente. Todo este processo
de nós estarmos buscando, de nós termos respostas, porque nós podemos ter respostas de várias maneiras. Eu posso estar falando uma coisa aqui sem nem saber por que estou falando, e posso estar respondendo a coisas de muita gente. Então é muito inesperado como vêm estas respostas, como isto acontece. E tudo isto é como uma encenação para ajudar a que a nossa mente fique concentrada. Concentrada no quê? Naquilo que é a meta. Mas a mente tem que ficar concentrada. A mente tem que estar dedicada a isto. E se a mente assume isto, você pode estar pensando nisto e ao mesmo tempo estar desenvolvendo todas as outras tarefas com a colaboração da mente, com a mesma mente. Agora, se a mente está nisto, e se isto é a sua meta, se isto é o seu caminho, isto é, Deus e você e Deus, isto uma coisa só, você o seu eu superior, e aqui cada um vai passando pelas peripécias que tiver de passar. Ora tem que perguntar uma coisa, ora tem que perguntar outra, ora vê que está presente, ora vê que está ausente, ora fica em crise, ora chora, ora ri. Quer dizer, tudo isto nós temos que ir fazendo, temos que ir vivendo. Isso são tudo problemas da mente, são todos estágios da mente, são os modos como a mente está diante da realidade. Mas não teríamos que perder este pano de fundo, perder esta coisa principal, esta coisa central, que é esta união em si. Então, eu estou buscando esta união, eu estou colaborando para que esta união seja consciente. Isto não deve ser esquecido, isto não deve ser posto de lado. Aconteça o que acontecer, mesmo que você perceba que você é um demônio, de repente, você olha para isso, não dê importância para isso e continue na união. Você continue no trabalho de união. Percebe? Michuque esta possibilidade para nós, como grupo, porque é uma coisa, é uma vida, ou é um ser, ou é uma entidade que já realizou isto, que já está nesta união, que está vivendo esta união no nosso interior. Porque sendo onipresente, ela está presente no nosso interior também. Esta hierarquia está dentro de nós, está vivendo isto lá dentro de nós. Ou está vivendo isto por nós, porque como um ser de misericórdia que é, está vivendo isto não por ela. Está vivendo esta união cósmica por nós, no nosso lugar. Como se nós estivéssemos lá. Esta é esta consciência. Então precisa uma fé e uma firmeza de que isto não será abalado, que isto não precisa ser abalado pelas nossas situações, pelas situações que nós ainda vivemos. E uma pessoa perguntou ontem quem é o Conde Saint-Germain. Com esse nome de Conde de Saint-Germain, sabe-se de um personagem que aparecia fisicamente na Europa, mais ou menos entre 1710 e 1822, aproximadamente. Porque antes de 1710, este ser estava encarnado em outros personagens que também são históricos. Mas com o nome de Saint-Germain, este ser encarnou na Europa. Encarnou não é bem o termo, porque ninguém sabe se ele era realmente encarnado. Ele tinha um corpo que aparecia e desaparecia quando era necessário. Então a gente prefere dizer que Saint-Germain foi um personagem que apareceu na Europa e não que encarnou, porque ninguém sabe a origem dele e também ninguém sabe como é que ele acabou, para onde ele foi. Ninguém sabe a origem deste personagem, nunca foi revelado. Pelo que ele manifestava como Saint-Germain, percebia-se que era um ascensionado, que era um adepto, isto é,
que era um ser com várias iniciações. Como ascensionado, como um ser que já tinha consciência de adepto, nessa encarnação, ele procurava trazer um equilíbrio para a situação mundial, não só no plano interno, mas no plano externo também. Tanto assim que ele empreendeu todos os seus esforços num determinado período para evitar a Revolução Francesa, para evitar que acontecesse todo aquele massacre. Também manifestou a energia da vontade e da determinação. Isso também é histórico, porque na sua determinação de fazer com que a harmonia e o equilíbrio prevalecesse, ele trabalhou para que aquilo não acontecesse até as vésperas da coisa estar na rua e já deflagrada. Então era uma determinação realmente admirável. E ele também manifestava um grande manejo da energia da transmutação. Internamente, isto é, num plano em que ninguém via, portanto não sabiam o que ele fazia realmente, ele estimulava as mônadas, porque a maioria não tinha as mônadas ainda completamente despertas ou as mônadas não tinham chegado ainda em um grau de desenvolvimento. E irradiava para que estas mônadas começassem a encontrar e a perceber o caminho do retorno para os planos imateriais. Hoje, este ser ou esta energia não se exprime mais fisicamente. Trabalha exclusivamente nos planos internos. O seu trabalho nos planos internos, do nosso ponto de vista, é preparar os grupos de mônadas, ou uma ou outra mônada especialmente, para o retorno à evolução imaterial. Nesse trabalho, não manifestado aqui fora, então ele é conhecido como Antuak. E Antuak procura nos colocar em contato como mônadas e como almas com as leis imateriais, com as leis superiores e trabalha no nosso ingresso no caminho imaterial. Este Antuak tem uma origem na constelação de Andrômeda e como um ser ou como uma energia de Andrômeda, ele tem o poder de lidar com os elementos que formam a Terra. Então, os 4 elementos terrestres em todos os planos podem ser comandados por ele. Por isso é que nesta época, neste ciclo, ele está à disposição da Operação Resgate, porque nos momentos, além do trabalho monádico que é feito de resgate das mônadas, nos momentos em que a supranatureza começar a agir sobre a Terra, esta força, Antuak, terá o controle de todos os elementos, tanto da terra como do fogo, quanto do ar. Então, na Operação Resgate, terá domínio sobre qualquer situação deste tipo em todos os planos. Como hierarquia espiritual, trabalha com energias cósmicas e é uma hierarquia extraplanetária, isto é, não trabalha só com a Terra.
É uma hierarquia que está vinculada com outros mundos e, como hierarquia, atua ou através de grupos ou em coligação com entidades que podem estar em contato também com a Terra. Como Andrômeda, que é a sua pátria, e toda a Via Láctea estão num processo de fusão, isto é, esta constelação e a Via Láctea, num certo sentido, vão se fundir internamente. O trabalho desta hierarquia em um planeta como este, ou em algum outro mundo, está sempre em função de integração. Então, isto é uma tarefa hierárquica tão ampla que este Antuak que nós reconhecemos deve ser um pequeno fio desta energia, desta coisa tão ampla. Aqui neste planeta, esta energia é o comando maior do centro intraterreno, do centro planetário de Mirna Jade, que é uma civilização das mais adiantadas do planeta, suprafísica, e que tem projeção na superfície, nos níveis materiais do planeta. Então é por isso que aqui em Figueira nós consideramos Antuak parte da hierarquia de Figueira, comando da hierarquia de Figueira. Isto por causa da projeção que é de Mirna Jade. Este centro de Mirna Jade, Figueira, na sua parte externa, intermedia as emissões e as vibrações de todos os outros centros planetários. Reúne isto, processa e irradia isto para a humanidade. Foi por isso que no início deste trabalho, uma das primeiras coisas que foram reveladas, que foram manifestadas, foram os centros planetários. Porque nós estamos lidando indiretamente, através de Mirna Jade, com a energia de todos eles e com esta irradiação para a humanidade. Cura interior é uma das tarefas, é um dos trabalhos de Mirna Jade. Só que cura interior, no âmbito de Mirna Jade, no trabalho interno deste centro planetário, diz respeito às almas e às mônadas. Porém, esta cura interior também se opera com seres encarnados, seres como nós, que são levados nos corpos sutis para se harmonizarem lá neste estado de consciência. E como a energia da transmutação é muito básica, e Mirna Jade é um dos trabalhos planetários de Antuak, a transmutação, então as energias de transmutação são muito desenvolvidas em Mirna Jade. E essa transmutação, usada na operação resgate, porque para certos traslados, para certas transmigrações de seres nos planos sutis ou nos planos mais internos, a transmutação é muito necessária. Porque para se trasladar um ser de uma vibração para outra ou de um mundo para outro, aonde as condições sejam bastante diversas, esta transmutação tem que acompanhar todo o traslado. Isso tudo está a serviço, isso tudo está em função de uma maior harmonia e de um maior equilíbrio de toda a existência terrestre. Então a gente vê uma coerência em toda esta história, nos menores detalhes. Então aquele equilíbrio, aquela harmonia
que se tentava implantar no passado, hoje, com o desenvolvimento desse trabalho e desse serviço, isto é uma harmonia e um equilíbrio que é dedicado a toda a existência terrestre, a todo o planeta.